para amanhã de segunda-feira, 8 de abril. Observe este homem. Ele esconde um segredo terrível. Eu havia enrolado essa vadia bem apertado, certo? Um segredo não solucionado por 20 anos. Se as técnicas avançadas de interrogatório atuais estivessem disponíveis, ele teria identificado o assassino anos atrás. Mas para contar a história por inteiro, devemos voltar para 1998. Há anos, numa tarde fresca em Utah, um casal estava dirigindo em seu carro em uma estrada estadual perto de Maiden Water. Era 20 de abril de 1998 e o dia parecia comum até que algo incomum chamou a atenção deles. Contra o solo marrom e os arbustos havia um saco de dormir preto. Algo ali lhes parecia suspeito. Então eles pararam e caminharam até lá, e foi quando descobriram que era um corpo. Eles perceberam que o saco de dormir estava irregular, como se houvesse algo dentro. As extremidades estavam seladas com fita adesiva prateada, e um tapete de brincar de criança estava enrolado no que havia dentro. Ao chegarem lá, conseguiram distinguir a silhueta de uma pessoa. Assustados, acionaram a polícia. O departamento de xerife de Garfield respondeu rapidamente e, quando chegaram, começaram a abrir a bolsa. Eles desenrolaram o saco de dormir, depois o tapete de brincar e encontraram mais camadas de plástico e sacos de lixo por dentro. No centro estava o corpo de uma mulher. Sua cabeça e rosto inteiro estavam envoltos em fita adesiva, obscurecendo completamente suas características, e seu corpo estava congelado, apesar do fato de que o clima lá fora não estava abaixo de zero. Esta descoberta, perto da fonte Maiden Water, próxima ao Lago Powell, seria mais tarde conhecida como o infame caso Maiden Water. O assassino fez de tudo para ocultar a identidade da vítima. Levou anos para descobrir quem ela era e resolver o caso. Olá, amigos! O caso desta semana é sobre a persistência de um detetive que nunca desistiu, sobre voluntários da comunidade de crimes reais em busca de respostas e os avanços que a ciência forense nos proporcionou. O corpo parecia ser de uma mulher de 30 a 40 anos, hispânica ou nativa americana, com cabelos castanho escuros na altura dos ombros. Ela parecia ter uma pele sardenta, mas o mais notável era a ferida de tiro em sua cabeça, e ela estava vestindo nada além de um sutiã ensanguentado. Uma autópsia revelou que ela havia sido executada e teve as pontas dos dedos cortadas, provavelmente pelo assassino para evitar identificação. Sinais indicavam que ela havia sido congelada, preservando suas características faciais, mas mascarando o horário da morte. Falando de suas características, havia uma pinta abaixo da orelha direita dela, que seria fundamental para sua identificação mais tarde. Os dentes e sobrancelhas tatuadas indicavam que ela recebia tratamento odontológico profissional e cuidava de si mesma, não parecendo ser sem teto. Devido aos esforços do assassino, os investigadores acreditavam que ele era experiente e já havia feito isso antes. Poderia ser um assassino de aluguel ou um serial killer. A investigação se concentrou na corda usada para amarrar seus membros, na esperança de obter DNA que a ajudasse a identificá-la. No entanto, ao enviá-lo para o laboratório de crimes, nada foi obtido além do próprio DNA da vítima nele. O mesmo aconteceu com a fita adesiva e outros materiais recuperados na época. Buscas adicionais para cruzar sua identidade no Centro Nacional de Informações sobre Crimes e na base de dados do Federal Bureau of Investigation não retornaram resultados. Após 20 anos, a obsessão esfriou de forma frustrante. Então, um possível avanço ocorreu em 2008. São circunstanciais, mas há várias pequenas peças que a conectam a Scott Kimball. Uma coisa que se destacou foram as cordas com as quais ela estava amarrada. Eram nós muito únicos e complexos com os quais ela estava amarrada. Terry Kimball, tio de Scott Kimball, também estava amarrado com uma corda muito... Nossa primeira vítima de afogamento foi encontrada enrolada em um tapete infantil.
O filho de Scott Kimball foi entrevistado e mostraram-lhe uma foto deste tapete de brincar para crianças, e ele afirmou que tinha um idêntico a esse. Scott trabalhava em uma empresa de embalagem de carne com acesso a caminhões refrigerados, o que poderia explicar como a vítima foi congelada. Scott era conhecido por executar suas vítimas e deixá-las em áreas isoladas, geralmente envolvendo-as em tapetes e fita. Semelhante a como a mulher de Maidenwater foi encontrada, Scott Kimball estava cumprindo várias penas de prisão perpétua no Colorado por matar 4 indivíduos. A pista parecia sólida, mas sem evidências de DNA para ligar Scott ao caso, e ele negou o envolvimento. Consequentemente, não puderam acusá-lo de nada. Além das semelhanças, não havia nada concreto para acusá-lo do crime. O caso, frustrantemente, esfriou novamente, mas o detetive Davis trabalhou incansavelmente e nunca esqueceu a vítima, mas, dados os recursos disponíveis para ele estava fazendo o seu melhor. Então, anos depois, em 2018, o agente Davis realizou uma coletiva de imprensa, onde circulou a foto pós-moderna da vítima da água em público, porque eles precisavam de ajuda. A imagem rapidamente ganhou tração na comunidade online de crimes reais, especialmente em fóruns populares como Web Sleuths, onde os membros começaram sua própria investigação e dissecção do caso. Aconteceu que o sargento David Sweeney, que estava revisitando um caso não resolvido, havia carregado as informações de Lina Reis Geddes no NAMIUS. NAMIUS é o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas dos Estados Unidos da América, aberto a todos que desejam ajudar a identificar desaparecidos. Lina Reis Geddes, uma mulher que foi reportada como desaparecida de Youngstown, Ohio, em 1998, mas não foi um detetive ou investigador particular que ligou os 2 casos. Em vez disso, um cidadão particular na Califórnia, que Davis descreve como alguém fascinado por histórias de crimes reais, Mandy Hart. Aconteceu que David e Sweeney carregaram suas fotos aproximadamente no mesmo momento. Então foi pura coincidência, mas a sorte que o caso precisava. Graças a isso, eles conseguiram entrar em contato com a irmã de Lina Reis no México e o DNA, fornecido por seus familiares, confirmou que Lina era de fato a vítima de Maidenwater, encerrando um mistério de décadas. Lina, uma bailarina de balé talentosa de 37 anos com um diploma universitário, havia sido celebrada como a estrela brilhante de sua família. Em 1996, 2 anos antes de seu desaparecimento, ela se casou com Edward Geddes, um empresário cerca de 30 anos mais velho. No que foi seu terceiro casamento, Edward Geddes possuía uma empresa de produtos químicos para sabão comercial em Youngstown, Ohio. O desaparecimento de Lena, em 1998, foi relatado por sua família no México, mas Edward nunca a reportou como desaparecida. Foi a família de Lena que notificou a polícia, depois que ela não apareceu para uma viagem que deveria fazer, mas nunca fez. Por fim, a investigação poderia focar em quem tirou a vida de Lina. Eles entrevistaram seus amigos e familiares para aprender mais sobre sua vida antes do desaparecimento. Eles logo descobriram o que só pode ser descrito como um presságio. Lina havia confidenciado a uma amiga o medo que tinha do próprio marido e havia secretamente passado um bilhete para ela na aula de inglês, instando a amiga a entrar em contato com sua família se algo acontecesse com ela. Ela mencionou o comportamento abusivo do marido em relação a ela. Ela também disse que suspeitava que o marido havia assassinado sua segunda esposa e, por isso, tinha medo pela própria vida. Os investigadores, então, voltaram sua atenção para o marido dela, Edward Gaius, e logo ele se tornou o principal suspeito. No início deste vídeo, mostramos um trecho do interrogatório de Edward, e foi incrivelmente perturbador, porque ele praticamente descreveu o que sua esposa estava vestindo quando foi encontrada, e perceba como ele a descreve no passado, quando ela só havia sido dada como desaparecida na época. Assista.
Amanhã de quarta-feira, 8 de abril. Edward afirma que sua esposa voltou de avião para o México. Você sabe qual voo? Voo? Companhia com aviões? Eu pensei que era um voo da United States Air que eu te dei. Ela ia pagar o bilhete para o aeroporto em dinheiro, mas eu disse para levar o cartão de crédito e nós o vemos. Quarta-feira de manhã, 8 de abril. Saiu, eu acho, às 6h45 da manhã e ela deixa o cachorro conosco. Ela arrumou uma maleta de cosméticos, uma mala, eu acho, uma bolsa pendurada. E ela tinha um saco de dormir, ok? O acampamento tinha uma pequena cabana. Ela tinha um saco de dormir na bolsa, onde precisava dormir. Eu tinha enrolado uma vadia bem apertado. É uma combinação estranha para carregar, mas seria impressionante para o Paco. Detetive reeducado, explicações não solicitadas indicam possíveis mentiras. Um mentiroso se esforça mais para convencer você de suas mentiras, enquanto quem diz a verdade não precisa fazer isso. Infelizmente, o detetive aqui não percebeu nenhuma dessas pistas. Ouça o resto do interrogatório e me diga quais outras explicações não solicitadas você percebe. Qual era a cor da manga, Hank? Azul por fora, mas clara por dentro. Isso é caso encontremos algo agora, ainda estou tentando descobrir. Bem, desde que falei com você, vou dizer uma coisa. Devemos inserir isso aqui, e eu não te contei isso antes porque não me veio à mente até cerca de um mês atrás. Ela acordou bem cedo naquela manhã porque tinha cabelos longos. E então eu estava deitado na cama observando ela, sabe, né? Então a primeira coisa que ela faria é que ela realmente sairia do chuveiro e teria a toalha enrolada em volta dela e sairia nua e colocaria uma calcinha e um sutiã, certo? E então ela começaria a arrumar o cabelo. Eu posso te dizer que outras calças e sutiã ela tinha, eram de algodão branco e o sutiã... O motivo pelo qual me lembro é que eram minhas calças e sutiã favoritos. Eram de algodão branco com imagens de maçãs e talvez bananas nele. Pequenas imagens, assim, é do tamanho de um níquel. E o sutiã tinha o mesmo padrão. Maçãs e o quê? Acho que maçãs e bananas, em comum. Ok, nós saímos por volta das 6h45... Aeroporto de Austintown, Daltonburg. Eu parei no check-in da United States Air. Ela não tinha um bilhete, então o Skycat não pode verificar algo. Então dei a ele $10 e pedi que cuidasse de toda a nossa bagagem, garantindo que ela chegasse ao destino. E o fato de que eu mudei isso... Keeping her in the car, okay. Então nos beijamos e eu saí do carro. Eu pego coisas quando entro no grupo de consumidores. O interrogador se concentrou nas explicações desnecessárias de Edward para suas perguntas simples, considerando-o um suspeito principal 20 anos atrás. Eles validaram muito do que Lena havia dito. Havia sinais de abuso no relacionamento, mas só havia um problema. Edward já estava morto. Edward havia tirado a própria vida em 2001, mas as autoridades acreditavam que ele era o responsável por acabar com a vida de Lena. Queremos saber o que aconteceu ou quem fez isso com ela. Basta ser persistente, pois nunca se sabe qual pequeno detalhe resolverá o caso. Ele optou por retestar as evidências do caso, usando tecnologia anteriormente indisponível. Uma dessas ferramentas foi o MVAC, usado em superfícies especialmente difíceis, como corda, para extrair DNA. Ele pulveriza uma solução especial na superfície de um item,
que é então extraída por meio de um vácuo. Tudo o que o dispositivo extrai é capturado em um filtro especial onde qualquer DNA pode ser separado. O MVAC encontrou 117 eneagramas de DNA naquela corda, mais do que suficiente para ser testado. Essa tecnologia é revolucionária para casos não resolvidos, principalmente onde é difícil coletar DNA. Os investigadores pediram amostras de DNA da família de Edward Geddes. 2 familiares forneceram amostras voluntariamente, mas Davis precisou de um mandado para obter uma amostra do filho de Edward Geddes. Quando as amostras de DNA voltaram, havia uma correspondência familiar com Edward Geddes. Isso aponta onde existem ciências com esse DNA. Como mencionei, um marco para casos não solucionados. E claro, é inocente até que se prove o contrário. Mas com todas as evidências avassaladoras agora, muitos acreditam que Edward Geddes é o responsável, mesmo que nenhuma acusação pudesse ser feita contra ele, porque ele já se foi há muito tempo. A ironia de tudo isso é que ele tentou encobrir seu crime congelando o corpo de Lina, na esperança de esconder a hora de sua morte. Mas no final, essa ação gelada, na verdade, preservou o rosto dela, o que permitiu a foto crucial que ajudou a estourar o caso. Então, qual foi o motivo por trás do crime? Bem, eu acredito que a Lina estava tentando deixá-lo por causa do abuso que sofria, e Edward não suportava a ideia de perdê-la ou perder metade de tudo em um divórcio. E nunca investigaram se ele de fato matou sua segunda esposa. Isso também é um mistério. Acredito que a verdade virá à tona. Há muitas pessoas desaparecidas. Quando descobriremos o que aconteceu com elas? Eu não faço ideia. Mas eu sei que alguém sabe. E provavelmente essa pessoa ainda está por aí. Por favor, curta e se inscreva. Valeu por assistir. Até a próxima!